Ok. Vamos falar de novos casos por dia. É um número absoluto. Esse número ele tem tido uma maior precisão ultimamente, devido a essas medições, aquele papinho que a gente teve agora há pouco. Novos casos. Esse número que eu estou trazendo de novos casos é um número que, se você tirar uma foto agora lá na internet desse número, provavelmente você vai chegar num número diferente, mas a ordem de grandeza vai ser a mesma, né? Se eu falar aqui um número, ele vai variar, porque hoje morreu um número de pessoas, anteontem morreu um outro número. Então aqui o que o Google faz é pegar o número mais preciso dos últimos 3 dias, né? Se tiver precisão dos 3, ele pega o último e publica. Tá? Nos Estados Unidos morreram 202 mil pessoas, na Índia 26 mil, no Brasil 20 mil pessoas. Está morrendo 20 mil pessoas no Brasil por dia, por assim dizer. Não, desculpa, morrendo não, novos casos. Estão sendo notificados 20 mil casos no Brasil por dia. Fazendo a correção aqui, hein, gente, não são mortes. Novos casos por dia. Estados Unidos, 202 mil novos casos por dia. Os Estados Unidos têm 10 vezes mais casos por dia do que o Brasil. Tá? A Índia tem um número parecido com o nosso, um pouco maior. Ela tem 26 mil novos casos por dia. O Brasil, 20 mil. A Rússia, 27 mil novos casos. Mas isso aí é um número que, como eu informei para vocês, é um número diário, né? Mas é só para vocês manterem na cabeça a ordem de grandeza desses números. Novos casos por dia, 202 mil nos Estados Unidos, na Índia 26, no Brasil 20 mil novos casos por dia, por aí vai. A China, 12. Se fizer a pesquisa aí, não sei que dia você vai estar ouvindo isso, você vai fazer uma pesquisa, vai dar 15, 17, talvez menos ainda que os 12 que eu estou informando aqui. Mas olha a ordem de grandeza, né? É disso que eu estou falando. Estamos falando aqui de pouco mais de uma dezena de casos, que sejam algumas dezenas, umas poucas dezenas de casos, quando você fizer a leitura, mas quem está lá no topo, nós estamos falando de milhares de casos, né? 20 mil casos por dia no Brasil, novos casos. Tá, beleza. E a China está medindo bem, então não é uma questão de, os caras não medem, então não vai aparecer. Mede. Vamos começar a falar de número relativo agora, né? Por que o número relativo? Porque para a gente fazer uma comparação, eu vou até dar um exemplo bem rápido aqui. Ó. O Brasil está na 3ª posição e a Rússia está na 4ª. E a França na 5ª. Então são números parecidos. O Brasil com 6,6 milhões de casos, a Rússia com 2,5 só para arredondar, 2.466, tá? 2.466.000. E a França com 2.294.000. Tá? Já são números bem mais abaixo que o nosso. Mas as populações também são muito diferentes lá na França. Na Rússia também, mas aí já precisa pôr esse número numa questão relativa à sua população. Para a gente entender o que está acontecendo. Porque a França tem uma população bem menor que a do Brasil. Né? A França possui 67 milhões de pessoas, mais ou menos, contra 211 do Brasil. Então, esse número da França quer dizer o quê? O número do Brasil quer dizer o quê? Então, nós vamos pôr um número proporcional à população. Isso a gente faz em casos de por milhão de pessoas. Os Estados Unidos têm 45.600 casos por milhão de pessoas. A Índia, 7 mil casos por milhão de pessoas. O Brasil, 31 mil. A Rússia, 16,8, vai. A França, 34 mil. 34 mil casos por milhão de pessoas. Então a França e o Brasil estão meio pau a pau, tá vendo? Tá meio... Apesar da França ter 2 milhões de casos de infectados, e o Brasil 3 vezes isso, 6,6, a França tem 2,2, 2,3, nós temos 3 vezes mais infectados, mas no casos por milhão, que é o número relativo e o número bom de se comparar, o correto de fazer isso, a gente está pau a pau, a gente está 31 contra 34. Na verdade, eles estão um pouquinho pior. Mas, como eu falei, esse número é um número que aí agora começa a fazer diferença. Pode ser que a nossa imprecisão na medição possa até fazer diferença e parecer ter um número até
parecido com o da França, mas talvez seja ainda melhor do que isso, a posição do Brasil. Pode também acontecer a mesma coisa na França, né? Não sei como é que está a medição lá, está tão melhor que a do Brasil, né? Então, se as acuracidades são parecidas, esse número começa a valer mais a pena de ser analisado, né? Porque aqui a gente está comparando o total de infectados em relação à população. Vamos à China. Vamos ver o que está acontecendo na China. A China tem 62 casos por milhão de pessoas. Você não ouviu errado, eu não disse errado. São 62 casos. 62. 62 casos, não são 62 mil. São 62 casos por milhão de pessoas. Essa é a posição da China, né? Se a gente for olhar, eu vou fazer uma classificação aqui, que eu falei para vocês que a China é a 76ª em número de casos. Mas se a gente for falar em casos por milhão, aí nós vamos ter que a China ocupa a posição 203. Com essa tabela que eu fiz aqui, dá para até falar quem é que está melhor do que a China. Porque é tão pouco. Se eu fosse falar quem está melhor que o Brasil, eu ia ficar lendo um monte de lugar aqui para vocês. Eu tenho que fazer o contrário, no caso do Brasil, infelizmente. Dos Estados Unidos não precisa fazer nada, porque ele está encabeçando a lista, praticamente. No caso, os por milhão não é o cabeça, mas dá para fazer o mesmo trabalho ao contrário. No caso da China, vou falar para vocês quem é que está melhor que a China. Quem está melhor que a China em casos por milhão? A Tailândia, Fiji, Taiwan, Camboja, Timor-Leste, que fala português, né? Saara Ocidental, Vietnã, Tanzânia, Laos. São países cuja expressão numérica não é forte. Quando eu me refiro a isso, eu não estou falando que um país tem maior importância do que o outro, tá? No mundo. Não é isso. É que a importância numérica, no valor total, no valor global, é bem menor. Nós estamos falando aqui de Fiji, Taiwan, Camboja, Timor. Poxa, não tem ninguém grande aí, né? Não tem. A China tem uma posição extremamente confortável em casos por milhão de pessoas. São 62 casos contra 20... Olha, Andorra, Luxemburgo, Montenegro, Bahrein, Polinésia Francesa, San Marino, Bélgica, República Tcheca e Catar são os 10, os 9 primeiros. Deixa eu ver quem é o 10º. Armênia, inclusive está em guerra lá. Esses são os piores casos em casos por milhão de pessoas no mundo. Os Estados Unidos ocupam a 11ª posição. Ou seja, é o primeiro grande aí que aparece encabeçando a lista. De novo, eu falo grande em população e impacto no número final, no número global de casos e de casos por milhão de pessoas, tá? Vocês podem tirar as conclusões de vocês aí facilmente. O Brasil, vamos ver onde está o Brasil. Opa! O Israel está na 19ª posição. Lembrando que os 10 primeiros aí não, né, são países cuja expressão numérica é muito baixa. O Brasil ocupa a posição 32 em casos por milhão. A China ocupa a posição 203. Os caras são bons. Bom, vamos voltar a fazer uma outra análise aqui agora. Vamos voltar lá para cima e vamos fazer uma outra análise. Vamos reclassificar essa planilha aqui em total de casos de novo, né? O Brasil, então, tem 31 mil casos por milhão, tá? Contra 62 da China. Contra 62, não contra 62 mil, não. Tá? Só para deixar claro. Vai guardando esses números, vai guardando as ordens de grandeza aí, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Vamos falar de mortes, números absolutos de morte. Número absoluto de morte, vou classificar essa tabela agora pelo número absoluto de mortes. Os Estados Unidos têm a primeira posição, com 283 mil mortes por Covid. O Brasil, infelizmente, vem na segunda posição, 177 mil. A Índia, 140 mil. Né? O México, 110 mil. O Reino Unido, 61 mil. A Itália, 60 mil. A França, 55 mil. E assim vai, né?
ah, a gente precisa relativizar esse número também. Como é que a gente faz isso? De novo, comparando isso com a população e dando o número de mortes por milhão de pessoas. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, o Brasil, infelizmente, está na segunda posição, significa que está morrendo em números absolutos muita gente aqui. É o segundo lugar onde mais se morrem pessoas, né? Só perde para os Estados Unidos. Aí você fala, e a Índia? A Índia está morrendo de 140 mil contra 177 mil do Brasil. Mas, de novo, vou fazer a comparação entre esses dois, porque ela é mais óbvia. Tá? A situação da Índia está bem melhor do que a do Brasil. Está um pouco melhor. Né? Porque você fala, a Índia está na terceira posição, quanto mais embaixo, de novo, quanto mais embaixo, melhor é a posição. Porque aqui nós estamos falando de um número de mortes. Então, é desejável que se tenha menos mortes. Quanto mais embaixo na tabela, melhor é a situação do país. A Índia está bem melhor que o Brasil, porque ela tem uma população muito maior. Então não é 140 contra 177 mil. É uma coisa bem diferente disso. É um número relativo bem maior. Eu vou de propósito fazer uma coisa aqui. Ó. O Brasil tem 177 mil e... Vamos falar com o Reino Unido aqui. Ó, 61 mil. De bate pronto, só olhando para esse número, eu não sei quem está melhor. Em número absoluto, lógico, está morrendo mais gente no Brasil do que no Reino Unido, claramente. 177 mil no Brasil contra 61 mil no Reino Unido. Mas a gente tem que prestar atenção na população. Então esse número tem que ser analisado de forma relativa. De forma relativa, a gente já vai chegar nisso aí. Eu agora, de bate-pronto, eu teria que fazer uma conta de cabeça aqui, que eu não vou fazer, mas eu não sei, para depois a gente guarda aí Reino Unido, para comparar com o Brasil quando a gente tiver um número relativo. Eu não sei quem está melhor, tá? Eu sei que a Índia está bem melhor que o Brasil, porque fica mais óbvio, né, falar disso. Nós estamos falando de uma população de 211 milhões de habitantes no Brasil, e no Reino Unido a gente deve ter aí 60 e poucas, 65, 66 milhões de pessoas. Eu não vou fazer essa conta de cabeça agora, daqui a pouco a gente vai fazer ela junto aqui, já vai estar pronta ali, a gente faz. De novo, pegando no pé da China, vamos ver quantas mortes em números absolutos. Guarda aí, 283 mil nos Estados Unidos, o líder. Brasil, 177 mil. O décimo colocado, que é a Rússia, 43 mil. A Espanha tem 46 mil, está na nona posição. Olha só, gente. Gravaram esses números? Vamos lá. China. 4.634 mortes. Os países que estão lá em cima, eu até arredondei, eu parei de falar nos 177 mil, 20 mil, 46 mil, eu falo assim, eu não estou nem falando o número inteiro. O da China, se eu falar 4 mil, vai estar até impreciso. 4.634. Ora, a maior população do mundo teve 4.634 mortes. É o que todo mundo queria ter. Todo mundo temia que acontecesse no seu país o que estava acontecendo na China. Temia que acontecesse no mundo o que estava acontecendo na China. Hoje, todo mundo desejaria que o seu país estivesse como a China, em números proporcionais. Ora, tem números absolutos, dependendo do país, isso aqui, no caso do Brasil, se fosse o nosso número absoluto, não precisa nem relativizar. Se fosse o nosso número absoluto, estava todo mundo rindo à toa.